O termo psicopata foi descrito pela primeira vez em 1941 pelo psiquiatra americano Harvey Cleckley, do Medical College da Geórgia. A psicopatia consiste num conjunto de comportamentos e traços de personalidade específicos. À primeira vista, psicopatas são vistos como pessoas normais, mas costumam ser egocêntricos, desonestos e adotam comportamentos irresponsáveis. Não sentem culpa, são insensíveis e detestam compromisso. Conosco hoje para debater esse tema desafiador, nós temos Lívia de Figueiredo, que é psicóloga e psicanalista da escola Lacaniana. Opa, Lacaniana. E ela vai já explicar para a gente o que é isso. Doutora Lívia, bem-vinda, muito bom tê-la aqui. Obrigada. O que é a escola Lacaniana? Já pode aproveitar. Lacaniana é porque quem construiu a psicanálise foi Freud, Sigmund Freud. Pronto. E depois um outro mestre que veio para estudar o inconsciente foi Jacques Lacan. Pronto. Então, Lacan é um psiquiatra francês e que continuou a obra, né, de Sigmund Freud, que é o estudo do inconsciente, construção do aparelho psíquico, né? Entendi. E em cima dessa linha você conduz, então, o seu trabalho profissional de psicanálise. Que aí a gente trabalha em cima da análise. Já a gente com certeza voltará ao tema. Conosco também hoje Daniel Gomes, que é comissário de polícia da Divisão de Homicídios e é professor da Academia da Polícia Militar e Civil aqui do Rio de Janeiro. E autor do livro muito interessante, olha só, Como Investigar Crimes com a Ajuda Divina. Daniel, é um prazer tê-lo aqui, bem-vindo. Prazer é meu, espero poder colaborar grandemente com esse tema tão importante. É interessante, já temos aqui uma psicanalista, temos aqui alguém que trabalha com a mão na massa, um comissário de polícia, alguém que investiga efetivamente homicídios, e a gente sabe que no Brasil, em muitos aspectos, se expôs um enorme desafio, e que bom poder completar o nosso trio com a Ana Paula Camargo, que é neurocientista da UFRJ. Ana Paula, bem-vinda também de volta ao programa, muito bom. Obrigada. É sempre importante a gente estar aqui porque a gente debate esses temas, esse tema é super atual, né? E eu mostro um pouco do que vem sendo feito nas pesquisas, né? Pesquisas dentro das academias, que obviamente vem a colaborar com certeza com todo o trabalho na prática, com a psicanálise, com toda essa parte. Tá certo. Bem, a gente vem observando na mídia, ultimamente, muitos incidentes de múltiplos homicídios, mas a gente vê também, e claro que eles são assustadores, e a gente vê, inclusive, a TV brasileira também produzindo coisas que retratam, né, pessoas de comportamento, obviamente, serial killers, mentes criminosas, esse tipo de coisa. Mas a gente vê também, por exemplo, agora recente, essa semana, voltou à tona na mídia brasileira o caso Nardoni, sim, em que uma família normal, né, se envolveu e aparentemente mais do que nunca fica patente e provado que a coisa ocorreu de fato como eles foram condenados, enfim. Mas a gente observa assim que há aquele caso em que obviamente há como que a gente diria de uma forma clássica, um transtorno psíquico, e não quer dizer que todo mundo que tenha transtornos vá entrar por essa veia. Então, como justamente encaminhar para tentar, que elementos a gente vê presente na nossa sociedade que fazem com que pessoas que têm transtornos entrem, desbanquem para essa, mas outras pessoas que nem têm tantos transtornos propriamente. A gente sabe que alguma coisa ali está fora do lugar, mas assim, não é aquela coisa que... Mas, no entanto, o resultado é esse de, aparentemente, agora a gente está descobrindo que não... Por exemplo, podia ter, sei lá, acidentalmente cometer um ato de violência, feriu. Quem sabe a criança nem morta estava e jogaram ela da janela. Então, o que leva uma pessoa simplesmente não assumir a culpa pelo que fez? Olha, foi acidental, tá certo que eu perdi a paciência, mas teria sido condenado? Teria, mas eu acho que teria sido diferente do que foi, da forma... Então, o que leva a nossa sociedade, o que leva pessoas ou que têm uma dificuldade? Eu sei que eu estou colocando um ponto de discussão para todo o programa. Porque certo? Tem vários pontos importantes aí dentro da sua fala, né, Rebeca? Então, assim, a gente precisa primeiro entender que existe um gradiente. As pessoas têm um gradiente emocional, psíquico, né? Então, as patologias, elas vão desde a mais branda até a mais agressiva. Então, você pode ter, por exemplo, não sei se é o caso
do Nardoni, porque não foi fechado um diagnóstico clínico dele, se ele é um psicopata ou não, mas ele poderia ter características, eu acho até que tem, características psicopatas, mas não seria um serial killer, por exemplo. Mas teria outro tipo de comportamento que seria antissocial, né? Então, talvez ele nem chegasse a ter um homicídio na vida dele. Como a gente convive com vários psicopatas que não vão matar, mas vão ser insensíveis, vão ter outras características. Matam sonhos, né? Matam outras coisas. É isso, matam a esperança, matam a vida de outras pessoas, mas não necessariamente vão cometer crimes que possam ser levados a uma delegacia, que sejam presos, nada disso. Mas são pessoas que você vê que eles estão dentro desse gradiente. Então, assim, os psicopatas, antigamente, eles tinham essa diferença. O sociopata seria um indivíduo que não teria essa doença tão agressiva que fizesse com que ele cometesse um crime. Não, ele foi considerado sociopata porque eles acreditavam, a psiquiatria, que o sociopata ele se formava, assim, por conta do meio. Sim. Então, a sociedade, o grupo familiar, o teria feito. E já o psicopata seria uma carga absolutamente genética. Então, ele trouxe isso geneticamente. Uns, como você falou, caminham para um lado mais patológico, no sentido do crime de lesionar alguém. Ou crime bárbaro. Pode ser até um crime virtual, se vocês né? permitissem, até eu ia trazer isso para a área prática, técnica, né? Eu há 29 anos trabalho com Isso é que é crimes. legal, que a gente tem aqui todas as vertentes. Trabalho com crimes. Eu tenho visto, eu sou até autor de uma apostila que eu disse por que se morre hoje no Brasil. E a primeira estatística de morte hoje, ela é familiar. A família está se matando. Eita, meu né? Deus. A sociedade perdeu os seus princípios éticos, morais e espirituais. A estrutura, a célula mata da sociedade está corrompida, que é a família. Está afetada. E atrás disso nós temos visto os crimes violentos, que a sociedade hoje ela não resolve mais seus litígios pela via do diálogo. Eles mandam matar. Eu tenho trabalhado nesse livro que eu escrevi, Como Investigar Crimes com a Ajuda Divina. Eu narro aqui, a própria filha mandou matar o seu pai, fez seguro de vida. Então, a sociedade está se matando, né? E nós temos visto isso no balcão de uma delegacia. Eu sei que a área psicológica e a área do entendimento da mente, né? Tecnicamente, ela existe. Agora, antes de tudo isso, eu, como um profissional de polícia que vivo o dia a dia, vejo que as famílias estão desestruturadas. Você chega numa casa onde ocorreu um crime e você pergunta quem é o chefe da família. Não existe, né? E você vê sair uma menina de 13 anos grávida e você pergunta essa menina, não, ela engravidou. E aí você vê sair um menino que é viciado em crack. E você vê que não há estrutura familiar. Desestrutura. Existe uma desestrutura, né? Com você já certeza. pega o final, Daniel, não, a gente vê que é completamente... Para você parece que não, mas eu olhando, é completamente relacionado. Cada um de vocês está abordando, né, na sua área de estudo e de trabalho e de prática. Vamos tentar logo nesse início, a gente vê duas coisas que foram de alguma forma já bem rapidamente, mas eu acho que deu para nós entendermos perfeitamente o sociopata e o dito psicopata, o que tem a afetação mais psicológica e, portanto, genética, e o sociopata, que todos nós temos dificuldades, mas o meio, como ele falou, a questão da família, findou sendo o elemento. Porque o que acontece, gente? A gente percebe que há, com certeza, as psicopatias. Não tenha dúvida. E a gente sabe que nem todas elas descamam, porque, enfim, alguém acompanha, alguém trata. Mas se você soma a psicopatia com essa desestruturação, então a gente vai ter, acho que uma situação mais desastrosa ainda. Um candidato à violência. Você pega uma pessoa que não é um psicopata, mas um ser humano... Tem aceleração com a droga, né? Isso, que agora você justamente colocou o que eu ia colocar. É um ser humano dito normal, mas todos nós temos as nossas... E às vezes, então, ele tem um problema com droga,
ou ele tem um problema com álcool, ou ele tem um problema de envolvimento com crime, porque a gente sabe que ali começa a porfia, olha, se você quer ser parte do grupo, você tem que fazer isso, você tem que provar que é homem, você tem que se você vai ser a mulher do bandido, quer dizer, sempre que coloca aquelas coisas e às vezes aquela pessoa está tão desesperada, carente no seu seio familiar, na sua estrutura, na sua célula ali de formação, que ela está frágil, né? Fragilizada. É o bode expiatório do perverso, né? Exatamente. E, portanto, ela é presa fácil. Então, a gente vê aí a sociopatia. Eu gostaria da gente... Porque é muito fácil a gente querer só também transferir as coisas para questões de doenças mentais. E a gente sabe que esse é um fato, a gente não pode ignorar. Eu queria até trazer um outro tema aqui, que... Vem mais um elemento. Uma terceira vertente, que até comentei com ela aqui antes, que é a questão espiritual. Com certeza, né? que age sobre tudo isso. No dia a dia. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Crimes, que eu até classifico 3 áreas do cometimento de crime. A questão do criminoso propriamente dito, a questão do criminoso que ele tem um problema mental e a questão do criminoso que ele mata por um problema espiritual. Eu sei que isso vai divergir um pouco da área... Ou não. Não acho que não tem Mas eu tenho divergência, visto isso no dia a dia, né? Acontecer, como aconteceu agora em São Paulo, e perguntava para ele, por que você saiu com essa machadinha matando? Ele falou, eu recebi uma ordem na mente, né? E eu tenho visto isso acontecer no dia a dia, né? E a gente entende que há uma perturbação mental também, espiritual, né? É a soma, é aquilo que eu falei. Então, a gente tem o elemento de alguma psicopatia, se soma a uma família que está completamente desestruturada e depois se soma também o elemento espiritual, ou seja, e depois soma droga. Quer dizer, é uma combinação. A gente não pode, porque tem uma diferença aí, né? Tem algumas diferenças. A psicanálise não vai entrar por essa via, como eu falei, né? Sobre essa questão da religião. A gente não pode esquecer também que a mente criminosa também está no psicótico. Né? O psicótico também pode ter uma mente esquizofrênico, paranoico, principalmente, né? E a gente vê crimes que são relatados por pessoas com as doenças mentais. Com as doenças mentais. A droga também pode acelerar um processo que a pessoa poderia nunca na vida ter. E, no entanto, o crack e a cocaína podem desencadear um processo. Até um problema psicótico mesmo, que não se desencadearia normalmente. Exatamente. Que não. E a outra coisa que a gente não pode esquecer é que esse perfil, que é o perverso, que a psicanálise vai chamar de perverso, diferente que a psiquiatria vai chamar de psicopata. Depois eu explico, né, a diferença. É a ausência de culpa. Isso é um perfil característico do psicopata. Do psicopata, ausência do perverso. Da culpa. Ele consegue convencer as pessoas, né? Ele consegue convencer quem não tem uma experiência que ele matou aquelas meninas, né? Porque elas acreditaram na sedução dele. Então, a culpa de ter morrido não foi ele que matou. Elas que se deixaram matar. Ele consegue fazer isso. Isso é o perfil. Ele não tem culpa. Ele não sente culpa. Ele não tem empatia. Ele não tem culpa nenhuma. E aquilo, para ele... Para que fique claro para quem está nos assistindo, culpa ele tem. Ele não sente. Não tem. Não. Isso já é um se a traço. pessoa comete um crime, o que eu quero que você entenda é que diante da sociedade, eu sei, mas ela é culpada, só que ela não sente a culpa. Não. Ela não tem esse sentimento. Nós já temos que o intervalo, voa. Deixa eu só fazer um parênteses. Como eu lido de alguma forma, eu não sou de nenhuma das áreas de vocês, mas eu lido na comunicação, mas lido também com o lado da igreja, né? E claro, a gente tem que ter aquilo que a gente chama biblicamente de discernimento espiritual. Mas eu já vi pessoas, já tive contato, até já presas mesmo, pessoas que mais tarde voltaram, né, conheceram Deus, enfim, e que relataram até por pactos ou por situações e escolhas que fizeram, que aquilo que fizeram foi definitivamente, a gente vê e percebe, com influência de questões espirituais. Então, tem esse lado e que nós não vamos, cada um vai debater dentro da sua área. Eu só estou, como o Daniel acrescentou, acrescentando também, creio e vejo. Eu tenho visto isso diariamente. Por isso até claro que eu trago... que eu vejo que há também o comprometimento, e alguém pode ter um comprometimento psicopata ou psiquiátrico que leve a essa mesma situação.
e daí... Agora, a gente sabe que pode haver os dois elementos trabalhando eu acho juntos. até que a sociedade ela tende a arrumar sempre uma resposta para algum fato novo que surge, né? Nós temos criado aí várias respostas, porém eu acho que a família, né, ela é o cerne dessa questão e ela vem sendo desestruturada, né? Alguém pergunta se a polícia está deteriorada, tá? A polícia também, ela vem de uma família, né? Então a justiça, todas as instituições, até a própria igreja hoje, ela já passa um momento difícil. Por quê? Porque a família, que é a célula base da sociedade, vem sofrendo uma deterioração. E isso vem afetando, né? Eu trabalho há 29 anos com crimes, né? Os crimes a cada dia têm acentuado mais, a divisão de homicídio tem feito tudo. Nós temos até tentado, tem até diminuído um pouco o número de homicídios, mas os homicídios, eles têm mudado daquela característica do crime cometido por um motivo até criminoso para um motivo torpe. Mas da mata, você pergunta, o que você matou? Eu digo, eu não sei. Mas há também uma propaganda muito maciça a respeito da violência, né, nos meios de comunicação. Então, isso afeta diretamente a psique do grupo, do conjunto das pessoas. É quase que uma propaganda a favor, uma propaganda, né? Para... Vamos fazer o seguinte, esse é um bom tema para o segundo bloco. Sim. Mas eu gostaria que não apenas debatêssemos isso, mas pudéssemos também, de alguma forma, identificar quais são as características que nos levam a ter preocupação ou ter um cuidado especial com uma pessoa, ou pelo lado mais ético, psicopático, né? Ou pelo lado mais sociopático, ou seja, pelo meio dela, né? Ou pelo lado espiritual, enfim, as diferentes vertentes, que elementos a gente deve estar atento, de modo que a gente possa redirecionar alguém, tá bom? Mas voltando, falando primeiramente sobre a influência realmente de tanta violência que a gente tem na mídia. E há estudiosos que falam que não tem diferença nenhuma, mas ultimamente me parece que tudo que eu tenho ouvido aponta sim que videogames, que desenhos, que filmes, que tanta quantidade de coisas banalizam aquilo de uma forma e simplesmente por uma bobagem, não gosta daquela pessoa, manda matar. O homem é um ser copiador, ele vive copiando tudo que acontece. Então o que a gente está vendo para a gente copiar, a gente volta já. Cabeça pra cima.